Salve, salve! Eu me chamo Flamarion Caldeira Ramos e você está na Flama TV. Se você ainda não conhece este canal, seja bem-vindo. Se você já conhece, deve ter sentido a minha falta nos últimos meses. Faz aí algum tempo que eu não publico, não coloco aqui neste canal vídeos novos. E eu vou retomar as atividades deste canal, apresentando para vocês a minha coleção. A coleção que eu tenho de discos, CDs e vou falar também um pouco dos livros. Então, roda a vinheta porque você está na Flama TV. Muito bem, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha coleção. Eu vou apresentar a minha coleção e aqui eu vou seguir um roteiro proposto pelo Ricardo Zelig, da Collectors Room, que é um canal aqui do YouTube que eu sigo e que eu recomendo bastante. Eu vou pedir licença para o Ricardo Zelig para justamente seguir o seu roteiro, que é apresentar a coleção, né, que o colecionador tem, a partir da resposta a algumas questões que ele colocou. Bem, isso está lá no canal dele, vocês podem observar tanto a apresentação que ele mesmo faz da própria coleção, como dos convidados. Bem, então hoje eu vou falar da minha, né? Primeiro me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Flamarion Caldeira Ramos, sou professor de filosofia da Universidade Federal do ABC e me especializei sobretudo em filosofia alemã do século XIX. Mas hoje eu estou aqui para falar da minha coleção de discos. Desde o início dos anos 90, portanto há já 30 anos ou mais, eu frequento a Galeria do Rock e tenho o hábito, nem sempre muito saudável, de comprar discos e CDs. Primeiramente, as bolachas de vinil e depois os CDs. Hoje em dia eu tenho muito mais CDs do que discos de vinil. Os discos de vinil se tornaram muito caros e eu acabei tendo que me desfazer de alguns, sobraram apenas 200, mas ainda tenho aqui cerca de 1.300 discos em CD, né? Então, com mais 100 DVDs de música, são aí mais ou menos 1.600 itens, né? E é uma contagem assim meio por cima, porque eu nunca parei realmente para contar quantos itens eu tenho. E, sobretudo, essa coleção, ela é uma coleção voltada para o heavy metal, desde o heavy tradicional ao heavy metal mais extremo, passando por gêneros como thrash, death metal e black metal, né, que é um dos meus gêneros favoritos, especialmente o black metal da primeira onda do início dos anos 80. Bem, o primeiro disco que eu comprei, na verdade eu nem sei qual foi o primeiro. Eu sei que na primeira ida à galeria, né, eu voltei para casa com 2 discos. E são essas capas coloridas aqui do Motley Crue, Dr. Feelgood e o Iron Maiden, Seventh Son of a Seventh Son. Bem, esses foram os 2 primeiros discos, né? E, na verdade, nem foram bem esses exemplares que eu comprei, porque depois, no início dos anos 90, quando os discos de vinil foram substituídos pelos CDs, eu acabei me desfazendo de boa parte de meus discos e comprando os CDs. Mas aí depois eu tentei voltar a colecionar e comprei de volta esses que foram os primeiros discos que eu comprei. E quais foram os primeiros CDs? Bem, o primeiro CD que eu comprei foi este aqui do Iron Maiden também, o X Factor 94, 95, só estava saindo peças novas em CD. Realmente houve uma paralisação da produção de discos em vinil. E aí, um disco que saiu só em CD, que acabou me obrigando a comprar um aparelho, né, para poder ouvi-lo, foi este CD aqui do Merciful Fate in the Shadows, lançado em 1993. Foi um dos primeiros também que eu comprei. E o primeiro CD importado, né, que eu encomendei na galeria, que demorou muitos meses para chegar, e quando chegou foi uma grande felicidade. Eu já estava trabalhando nessa época ali,
mais ou menos 96, 97, foi esse CD aqui do Bathory, né? Ou Bathory, se vocês preferirem, o Hammerheart, que eu considero o melhor disco desta banda, né? Esse projeto do Corton da Suécia. Bem, eu falei de todas essas bandas, né? Que são as minhas favoritas, na série do meu canal, em que eu analiso cada uma das discografias dessas bandas. Foram 30 bandas que eu comentei criticamente sobre a sua discografia, a sua totalidade. Mas eu não tenho todos os itens que se pode colecionar, então vou falar para vocês quais são as bandas que eu tenho mais itens, né? Isso tem a ver também com bandas que estão há muito tempo na estrada e já lançaram diversos trabalhos, né? Começando pelo Iron Maiden, né? Não é à toa que eu estou vestindo uma camiseta da banda inglesa, né? E eu devo ter aí mais de uma dezena de camisetas do Iron Maiden, o que também não chega a ser nada extraordinário. Mas eu tenho ao todo 52 itens do Iron Maiden, e se eu contar também discos do solo do Bruce Dickinson, algumas coletâneas e alguns tributos, chega a 60 itens, tá? Mas para valer assim são 52 entre CDs, discos de vinil, que eu tenho alguns, né? E DVDs, né? Que eu conto aqui também, porque eu escuto os DVDs de música como se fossem CD, inclusive no mesmo aparelho, né? Então, ao todo, vamos contar 52 peças do Iron Maiden, que é a banda que eu tenho, sobre a qual eu tenho mais itens, né? Em segundo lugar, o Venom, que é a minha banda favorita. São 44 itens, contando aí também os itens do Empire of Evil e do Venom Inc., né? Que são duas ramificações da mesma banda. Em terceiro lugar, Judas Priest, com 40 itens. Quarto, Motorhead, 36. Quinto, AC/DC, com 32. Sexto, o Bathory, ou Bathory, com 30, contando aí os discos solos do Corton, né? Depois, Gamma Ray, 29. Na sequência, Slayer e Sodom, 27 itens para cada banda. Na sequência, King Diamond e Cradle of Filth, com 26. Depois, Pink Floyd e Grave Digger, com 25. Com 24, Black Sabbath, Candlemass e Metallica. E, por fim, com 23, Megadeth e Therion, né? Isso só para citar bandas aí que eu tenho mais de 20 itens. Bem, e desses itens, há alguns itens estranhos na minha coleção, né? Itens que talvez nem façam parte bem da coleção, que são discos de outros gêneros, né? Que não aqueles que eu costumo escutar com mais frequência, que não são discos de metal. Eu tenho discos assim, que não são de metal, que são de outros gêneros, como o rap, por exemplo, que é um gênero que eu gosto bastante. Eu tenho aqui, por exemplo, o Sabotage, Rap é Compromisso, e tem os 4 discos de estúdio, né? Os 4 LPs em CD do Racionais MCs. Aliás, em breve eu vou fazer um vídeo comentando a discografia dos Racionais MCs. Tenho também, olha só, Sambinha aqui, Bezerra da Silva, um CDzinho genérico para escutar de vez em quando. Tem um CD aqui do Seu Jorge com a banda Almas, que eu acho muito bom. E algumas outras coisas aí que fogem um pouco do comum. Vale a pena dizer também, né? Seguindo aí o roteiro, que qual é o disco assim que ninguém gosta, mas que eu gosto, que eu tenho na minha coleção. Vou citar esse aqui, o Risk do Megadeth. Embora não seja, né, nem de longe um dos melhores trabalhos desta banda, o Risk, que é um disco muito mal visto, é um disco que eu gosto, que eu escuto de vez em quando. Tem músicas aqui que eu considero muito boas, como Prince of Darkness, Redline, The Doctor's Calling, I'll We Be There, Wanderlust, né? Eu gosto desse disco, realmente eu sei que nesse ponto eu
sou bastante exceção. Bem, o que mais? Seguindo aí o roteiro, itens estranhos, né, itens mais curtidos, né? Disco que eu mais gosto, vamos lá. O disco que eu mais gosto, que eu mais escuto, que para mim realmente, digamos assim, que mudou minha vida, aí na adolescência, é esse aqui, Venom Black Metal. É um disco que eu gosto tanto que eu tenho aqui essa versão original importada da época, da gravadora, né, original do Venom, que é a Niche Records, né, gravadora lá de Newcastle, que dá para ver aí, tá estourando um pouco, mas enfim. Aí eu tenho essa versão original, tenho também uma versão relançada, naquela série chamada Back on Black, é uma versão dupla, gatefold, com vários bônus, mas não tenho mais a versão nacional que saiu no Brasil nos anos 80 e que eu tinha, mas acabei me desfazendo e nunca mais encontrei. E tenho também, é claro, versões em CD, essa é a versão nacional que saiu muito posteriormente, com muitos bônus, e uma versão aqui importada, comemorativa, que vem um DVD de bônus, com aquele famoso show do Hammersmith Odeon em 1984. Bem, e tem até um livro sobre o black metal do Venom, né? Sobre o álbum black metal, né? Escrito por um italiano chamado Andrea Valentini, né? Publicado na Itália, e que é um livro muito bom que eu espero que seja traduzido e lançado no Brasil, né? Bem, destruí tudo aqui, mas do que sobrou, vamos lá. Vou falar do item que eu considero mais valioso, que é também um álbum do Venom, esse álbum aqui. Eine kleine Nachtmusik, né? Um disco ao vivo do Venom, show também no Hammersmith Odeon, é um outro show que não aquele que eu mencionei, esse é de 85, o disco saiu em 86, e é um item muito valioso para mim, assim, porque era um item que eu via na galeria, assim, quando eu comecei a curtir o Venom e achava uma coisa, assim, muito luxuosa, e quando eu comprei foi uma grande felicidade. Não sei quanto tá, mas deve estar bem carinho, tá em bom estado, é um dos itens que eu mais gosto e mais valorizo, e que são também um dos itens mais valiosos dos discos que eu tenho aqui. Né, os discos que eu comprei, minhas últimas compras, eu comprei muito metal nacional nas últimas semanas, eu tenho escutado bastante, eu tinha pouca coisa aqui de metal nacional, não sei, coisa mais corriqueira, Sepultura, Ratos de Porão, Sarcófago, mas eu comprei, né, alguns itens clássicos, como Corsos, Vulcano, né, uma banda aqui da Baixada Santista, e o Crypta, né, a banda sensação aí do momento que eu pude ver ao vivo aí no Festival Mosh no último final de semana e que eu gostei bastante, né? Uma banda aí que já tem um grande público. E o último disco, o disco que eu estou escutando no momento, né? Também dessa última leva, é o seguinte, o Pandemia, do Dorsal Atlântica, né? Um disco, a banda, vocês sabem, canta em português, letras em português, letras ótimas, né? Toda uma crítica aí em relação a esse momento que vivemos no país, né? Por exemplo, na faixa pobre de direita ou na faixa infectados. Então, é um disco que eu só comprei agora, ele foi lançado em 2021. Eu tentei comprar no passado, mas ele ficou meio esgotado, não estava achando, agora voltou às lojas e eu o adquiri, assim como também Canudos e outros discos de metal nacional, que são os discos que eu estou escutando no momento. Bem, eu falei do black metal, que é o disco que eu mais gosto, mas se for para escolher um disco como o melhor de todos, assim, falando do gênero heavy metal, seria esse aqui, o Painkiller, do Judas Priest, que eu considero um disco perfeito, né? Um disco que é a essência do heavy metal, né? Na era clássica, né? Embora seja um disco de 1990, é um disco que meio que resume tudo que foi o heavy metal no seu auge nos anos 80, né? E aqui acho que nenhum disco supera o Painkiller nesse sentido.
Embora, é claro, se a gente for para outros gêneros, outras vertentes do rock and roll, a gente pode citar outros discos, né, como o próprio Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, e tantos outros discos de bandas como Rush, Led Zeppelin, Deep Purple, que eu também mencionei em algum dos meus vídeos aí que eu coloquei aqui no canal ano passado. Bem, muito bem. Outra questão feita pelo Ricardo Zelig, que eu vou responder, é se eu tenho algum item autografado ou alguma coisa assim. Eu não sou daqueles que fazem muita questão de autografar seus discos, né? A primeira versão, o primeiro disco que eu comprei do Iron Maiden, como eu mencionei, o Seventh Son of a Seventh Son, o sétimo filho do sétimo filho, é um disco que eu tinha o autógrafo do Dave Murray e do Nico McBrain, quando eles vieram no Brasil em 92, mas eu acabei me desfazendo dessa cópia, comprei outra, né? Mas eu tenho aqui um item, né, que eu considero muito valioso, né, bem superior a um autógrafo num item, que é uma carta do Corton do Bathory, né, da banda sueca. O Corton respondeu a uma carta que eu escrevi junto com meu amigo Afonso, lá de São Miguel Paulista, né, que hoje mora em Mogi das Cruzes, tem a loja Metal Mania, que também é um selo, né? A gente escreveu para o Corton e justamente no dia 1º de abril de 1998, parece mentira, mas não é. Ele escreveu de Estocolmo respondendo para nós as questões que a gente fez sobre os seus itens, sobre a possibilidade de fazer um fã-clube, alguma coisa assim. Ele foi bastante atencioso, né, de responder para a gente. Então é o item aí que eu guardo com muito carinho, né, porque de fato é um item especial. Bem, uma dica, né, que o Ricardo sugere, né, para que a gente dê assim, de alguma coisa que vocês não conhecem, vocês que estão vendo esse canal. Então, um disco que o fã de metal assim que segue conhece, mas muita gente não conhece, uma banda pouco conhecida, portanto, é essa banda aqui, Death SS, uma banda italiana que faz um tipo de heavy metal tradicional com uma linguagem ocultista, quase que um black metal ali da primeira geração dos anos 80, né? Uma banda que começou as suas atividades nos anos 70, depois parou, retomaram e lançaram em 91 esse disco aqui, Have Demons, que eu considero o melhor da banda, né? E eu tenho aqui tanto a versão original italiana da Rosemary's Baby, quanto a versão nacional, que foi lançada recentemente pelos 2 selos dos meus amigos lá da Zona Leste, o Alan da Black Seal Productions e a Metal Maniac do Afonso, né? Então, eu recomendo, vocês encontram esse item, ainda não está esgotado, vocês encontram aí, tanto no site dessas 2 lojas e selos, né? O Metal Maniac e a Black Seal, como vocês encontram facilmente lá na galeria esse disco, que é um disco que, para quem gosta de metal tradicional, com essa temática, né, meio retrô, que voltou à moda com Ghost, né, de uma coisa meio horror music, uma coisa meio filme de terror, vocês vão gostar do Death SS, né, uma banda italiana, muito cultuada no meio underground, mas pouco conhecida. O nome também não ajuda muito, não tem nada a ver com a SS, né, alemã, mas e sim o nome, são as iniciais do fundador da banda, né, que é o Steve Sylvester. Bem, agora eu vou mostrar para vocês onde eu escuto os meus CDs. E na verdade eu uso um aparelho de home theater, né, da Sony, antigo, mas que tem uma sonoridade boa, né? Tem umas caixas aí, dá para espalhar um pouco. Também não dá para ouvir muito alto, né? Porque eu moro num apartamento pequeno aqui no litoral sul de São Paulo. Eu estava ouvindo Tristânia, né? Então a ideia também é mostrar o que a gente estava ouvindo, né, quando gravou esse vídeo. E além disso eu tenho escutado bastante death metal,
thrash metal, novas aquisições, as últimas aí que eu fiz, muito CD nacional, né, de metal nacional, como eu já falei, tem o Ganga, Misfire, Pátria, The Mist, esse DVD aí, Vulcano e Vazio. Aqui é uma parte dos meus CDs que estão colocados numa pequena estante que, na verdade, é uma estante de livros, não é bem uma estante de CDs, então tá um pouco improvisado, mas tem uma ordem aqui, não é uma ordem alfabética, é uma ordem por estilo, né? E bandas, assim, por exemplo, aqui em cima tem thrash metal, especialmente o thrash metal dos Estados Unidos, né? O Big Four, o Metallica, o Megadeth, o Anthrax e o Slayer. Mas tem outras bandas aqui de thrash metal, Testament, Exodus, mas ali atrás tem outras. Descendo aqui nós temos King Diamond, Merciful Fate, o Death SS, Ghost, né? Temos aqui black metal no sentido mais amplo da palavra, black metal da primeira onda. Temos aqui metal gótico e doom metal, Moonspell, Candlemass, Undying Bride, Paradise Lost. Aqui do lado nós temos os discos os CDs do Iron Maiden, CDs nacionais. Temos aqui os clássicos, Black Sabbath, Judas Priest, Ozzy, Kiss, Scorpions, e embaixo Death Metal mais original, ou melhor, tradicional, né, americano. E aqui do lado o Death Metal sueco, Death Metal melódico. Tem mais essa estante aqui onde eu coloco alguns dos meus CDs, principalmente em formato Digipack, que aí eu consigo disponibilizar de uma maneira assim mais como uma vitrine, né? E eu tenho aqui em cima uma caixa giratória com CDs de algumas das minhas bandas favoritas. Vocês podem vir aqui. Aí, aqui descendo também tem os DVDs. Tem aqui os digipacks com capa vistosas. Aqui os alemães, todas as bandas alemães aqui. O Big Four do thrash metal germânico, né? Sodom Destructions e Creator e Tankard. Tem também Blood Guardian, Primal Fear, Gravedigger, Gamma Ray. Aí descendo aqui tem os vinis, né? Os principais, os mais novos, os mais raros, os mais bem cuidados. E aqui também do lado, né? Do lado já tem a estante de livros. E eu coloquei aqui os livros de rock e metal. Do lado aqui dos livros de filosofia, né? Que é, na verdade, aquilo que ocupa maior espaço aqui, porque é meu material de trabalho. Vocês podem dar uma olhada na minha estante que prevalece, né, nessa estante principal, filosofia alemã, né? Schopenhauer, Hegel, Marx, Nietzsche, Kant, tudo material de trabalho. Mas boa parte desse material vai estar mais presente nos próximos vídeos do canal, porque eu vou inaugurar 2 novas séries, uma falando cada semana de um livro diferente, um livro por semana, e vou falar também de alguns clássicos da filosofia. Tudo isso em breve para vocês. Bem, é isso então. Eu mostrei para vocês aí um pouco da minha coleção. Vou falar também dos livros, vou voltar a falar sobre livros nesse canal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aí no botão do like, sigam esse canal, acompanhem os próximos vídeos e até a próxima.